Nessa palestra, eu quero apresentar o Ari Holanda. O Ari é coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade de Fortaleza. E nessa palestra ele vai falar um pouco do que um engenheiro civil precisa fazer para ser diferenciado nesse mercado que está um caos. Às vezes a diferença entre o bom e o mau engenheiro é o que realmente importa, e nessa palestra o Ari vai mostrar quais são essas diferenças e como você pode se aproveitar delas para se posicionar melhor no mercado, mesmo nesse cenário político e econômico tão caótico. Então, com vocês, Ari Holanda. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com vocês no Inova Civil 2016. Dessa vez vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a engenharia civil e os desafios de um novo cenário. Esse cenário que preocupa a todos nós da área de engenharia civil, essa crise que a engenharia civil vem passando no Brasil. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Eu sou o professor Ari Holanda Júnior, engenheiro civil e coordenador de um curso de engenharia civil. Bom, vamos lá. O que é que a gente vê aqui nessa foto? Essa foto a gente vê aqui um grande estádio de futebol, uma das arenas que foram utilizadas na Copa do Mundo aqui no Brasil, certo? Que é uma grande obra de engenharia, e aqui chama a atenção para a gente, toda a grandiosidade dessa obra, essa coberta que está em balanço, que é uma obra espetacular de referência, Aqui a gente vai ver uma imagem do estádio lá de fora. Para aqueles que não conhecem, essa é a Arena Castelão, que fica em Fortaleza. Então o que chama a atenção é exatamente essa coberta em balanço, que ela é suportada por essas tirantes que a gente tem aqui. Então é uma obra realmente que chama a atenção da gente, Outra obra de engenharia que a gente pode ter, na realidade nós temos três obras, uma bem antiga, todo mundo conhece, a Torre de Pisa, lá na cidade de Pisa, na Itália. O que é que chama a atenção dessa torre? Que foi construída há séculos, certo? É uma torre que é famosa por estar inclinada. E o que é que tem de engenharia aí, além de ter sido construída aí há mais de 500 anos? O que a gente tem de engenharia é que a engenharia moderna permitiu que essa torre permaneça em pé ainda, tá certo? Ela tem um problema de solo, de fundação, que ela tende, esse solo é um solo argiloso, tá certo? Que não tem grande resistência. Essa torre, ela tenderia a entrar em colapso se não fosse a engenharia moderna que conseguiu estabilizar essa torre. Aqui nós temos uma outra torre, que também coincidentemente chama-se Torre de Pisa, que é fruto da engenharia moderna, certo? Uma torre de estrutura de concreto armado, que a gente viu aqui ela sendo executada. Essa outra torre, a antiga Torre de Pisa, ela não tem estrutura de concreto, apenas feita de pedras, de rochas, tá certo? E argamassa, nem concreto tem aqui. Então são duas grandes obras de engenharia. Outra grande obra de engenharia, certo? São obras que são utilizadas na mobilidade urbana. Então a gente tem aqui túneis, um trevo rodoviário que serve para aliviar o tráfego, o fluxo de veículos nas grandes cidades. Isso é uma grande obra de engenharia que precisa ser bem estudada. Uma outra grande obra de engenharia que a gente tem é a represa de Hoover, que fica no Rio Colorado, Barro Rio Colorado, lá no estado do Colorado, dos Estados Unidos. E o que é que tem de importante nessa, Isso é uma obra de engenharia que ela data da década de 20 nos Estados Unidos. Então foi uma grande obra, uma das maiores represas que foram construídas de concreto armado, funciona até hoje, Assim como impressionante para a gente é que para executar essa ponte, essa represa, foi necessário escavar essa montanha rochosa para desviar o rio. E ela foi construída para gerar energia para o meio oeste americano e também servir de abastecimento de água. Então a cidade de Las Vegas hoje, para quem gosta aí de um joguinho lá em Las Vegas, tá certo? Ela é abastecida de eletricidade e água dessa represa. Então é uma obra que tem mais de 100 anos de idade, é uma obra de referência em engenharia, certo? Vindo mais aqui para os nossos locais, a gente tem açudes na região Nordeste, tá certo? São grandes obras de engenharia que servem para aliviar o sofrimento do sertanejo nordestino por falta d'água, certo? Mais duas grandes obras, uma pequena obra na represa rural, tá certo? A gente chama normalmente passagem molhada, são obras de engenharia que para se manterem precisam ser estudadas, precisam ser bem executadas, bem construídas, tá certo? Então são obras que servem de referência para a gente. E aqui também obras de estradas,
né? Qualquer estrada, ela começa sempre com estrada carroçal, geralmente aberta por animais, e o homem vai aproveitando e vai melhorando. Então você tem uma estrada que ela começou como carroçal, de terra batida, depois ela foi pavimentada. Essa pavimentação com pedras começou aí na época dos romanos. Depois ela foi pavimentada com um pavimento flexível, com asfalto, né? Isso é uma pista de duas mãos, né? De dois sentidos, uma pista comum. E depois, com o aumento do tráfego, essas pistas viram as super highways. São autoestradas, tá certo? De grande fluxo de carro que transpõem montanhas, vales, etc. Então são grandes obras de engenharia que, além da construção, elas precisam também ser mantidas. Então a engenharia, ela está não só na construção, na execução, no projeto, como também na manutenção. Isso foram exemplos de obras de engenharia para o bom profissional de engenharia, certo? Exemplos que estão aí clássicos para a gente. Mas o que é que aconteceria se a gente não tiver um bom profissional de engenharia? Se não for um bom engenheiro, o que é que acontece? Então vamos lá. Aqui um exemplo, que a gente não tem muito o que comentar, tá certo? Aqui na realidade não houve nem um bom nem um mau engenheiro, aqui simplesmente não houve engenheiro. Mesmo que tenha havido um profissional de nível superior aqui, a gente não pode considerar um profissional que deixa executar uma obra dessa como sendo engenheiro. Aqui também faltou percepção, faltou estudo, faltou bom senso, certo? Então a gente não pode considerar alguém que executa uma obra dessa como sendo um profissional de engenharia, que eu não tenho que comentar muita coisa. Aqui, isso aqui foi um edifício residencial que foi construído em Belém do Pará. Esse edifício hoje já não existe mais, ele foi condenado, tá certo? O que houve nesse edifício? Houve um colapso das suas fundações. Então, houve uma falha de engenharia, ou uma falha de projeto, ou uma falha de execução, uma falha de compatibilização, uma falha de materiais. Para a gente não interessa. O que interessa é que houve um erro de engenharia, tá certo? E um edifício familiar acabou entrando em colapso. Esse edifício foi interditado pela Defesa Civil do Estado e depois ele foi demolido, com prejuízo para os proprietários, tá certo? E criou-se aí um problema grande social, tá certo? Além do problema físico. Ainda bem que aqui nós não tivemos nenhuma fatalidade, apenas danos materiais, mas foi um defeito, um problema gerado pela má engenharia. Aqui é uma recente, né? A famosa barragem de Mariana. Então aqui nós temos uma área a jusante da barragem, né? Após a barragem, antes do rompimento da barragem, e aqui o desastre ecológico que ocorreu com a barragem. Aí se pergunta, se foi um erro de engenharia? Foi um erro de engenharia. É erro de projeto? Não se pode dizer que foi um erro de projeto. Com certeza foi um erro de operação da barragem. A barragem ela precisa ser operada, a barragem ela tem uma estabilidade que precisa ser mantida, então ela tem uma capacidade máxima de reservação que ela precisa ter manutenção, e isso já está comprovado que não houve. Então foi uma falta de engenharia no que diz respeito ao uso do equipamento, tá certo? Então não posso dizer que foi um erro de projeto, mas sim um erro de uso, mas foi uma má engenharia. Um outro exemplo clássico, tá certo? Isso é pouco conhecido das pessoas, isso é mais do acompanhamento que a gente tem. Isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto de um grande condomínio, foi construído em Fortaleza, e aqui nós temos um tanque séptico. Um tanque séptico que pesa seco, sem água dentro, sem nada, ele pesa 280 toneladas. O que foi que aconteceu com esse tanque séptico? Ele simplesmente flutuou, virou um navio. Como? Houve uma grande chuva, tá certo? Essa grande chuva trouxe água no sentido transversal e no sentido longitudinal do tanque séptico, e essa água foi para baixo do tanque séptico, tá certo? E gerou uma subpressão e esse tanque flutuou, como se fosse um navio. E pergunta, e o erro de engenharia? Isso foi erro de engenheiro? Foi. Depois, quando a gente analisa todo o problema, a gente tem vários itens, tá certo? Vários defeitos na execução que a gente começa a apontar. O que a gente pode apontar como erro de engenharia aqui? Primeiro, o solo onde esse tanque séptico foi construído era aterro. Então, um solo sem estabilidade, um solo sem resistência, e isso não foi observado. Então, falta de observação do solo foi o primeiro erro que ocorreu aí da engenharia. Segundo, o tanque foi construído assentado diretamente sobre o solo. Ora, uma estrutura que pesa 280 toneladas, seco, quando essa estrutura estiver cheia,
afinal de contas ele vai trabalhar a plena carga, tá certo? Acumulando aí líquidos, ela vai pesar muito mais do que 400 toneladas. Então, assente diretamente sobre o solo, como se fosse uma fundação direta, esse solo não teria resistência para suportar essa carga toda. Então, esse tanque séptico, ele iria, de qualquer forma, recalcar. Ele iria afundar, digamos assim. Então, iria causar um problema durante o uso do condomínio. Tá certo? Então, foi o segundo erro que ocorreu aqui, foi na execução. E qual teria sido a solução? Bom, a solução teria sido todos os engenheiros envolvidos na construção, desde o engenheiro projetista, ao engenheiro executor, ao supervisor de obra, ter verificado isso. O correto é que esse tanque tivesse sido construído sobre uma fundação indireta, sobre pequenas estacas, tá certo? Se faria uma fundação indireta e se apoiaria esse tanque séptico sobre essa fundação indireta. Não ocorreria esse problema. Aqui também não houve problema de fatalidades, apenas financeiro, deu um pequeno prejuízo de R$800 mil para a construtora que estava fazendo esse condomínio, certo? Tirou isso do lucro da construtora e dos investidores. Uma outra falha de engenharia, é um outro condomínio residencial também, que foi observado. Aqui nós temos um pilar, tá certo? E o que ocorreu nesse pilar é que a parte superior do pilar ficou com uma resistência à compressão menor do que o projetado. Esse pilar deveria ter aí uma resistência à compressão, pelos cálculos que foram feitos, tá? Pelo projeto de estrutura, era um pilar que deveria ter uma resistência de 30 MPa, 30 megapascal, tá certo? No pilar. O que ocorreu é que depois de concretado, ele foi concretado em duas etapas, foi concretado até a altura, essa altura aqui, e depois foi concretada a cabeça do pilar. O que ocorreu é que quando foi concretada a cabeça do pilar, o engenheiro não observou as normas, a 12655, tá certo? E concretou com um concreto confeccionado na própria obra, sem os devidos cuidados. Tá certo? Então, era um concreto de alta resistência que deveria ter controle tecnológico, tá certo? Seguir tudo que a norma fala, e não foi feito isso. Resultado, enquanto o resto do pilar tem uma resistência de 30 MPa, a parte superior do pilar tinha uma resistência de apenas 12 MPa, menos da metade. Certo? Isso aqui era um pilar, uma estrutura de um prédio de 23 pavimentos, isso ocorreu no 13º pavimento. Então, o que é que foi necessário ser feito? Foi necessário se fazer um reforço na cabeça desse pilar. Tá certo? Até aí, nada muito complexo, tá certo? Então, aqui eu tenho uma armadura que foi colocada como reforço e foi colocado, tá certo? Foi aumentada a seção desse pilar. O grande problema veio depois, é que como isso ocorreu em vários pilares, tá certo? Algumas unidades habitacionais, esse reforço e esse aumento da seção, para não ficar feio, ele foi completado até embaixo. E o que houve uma perda de área útil do imóvel. Em duas unidades habitacionais, essa perda foi superior a 5%, que era o limite estabelecido no contrato de venda entre o incorporador e o comprador do imóvel de diferença de área. Resultado, o comprador acabou comprando, pagando por um imóvel de uma determinada área e ficou com um imóvel de uma área menor. Isso gerou problemas jurídicos, tá certo? Então, a empresa, a construtora, ela foi acionada juridicamente e teve que pagar indenização aos compradores por uma redução de área do apartamento ocasionada por um erro de engenharia. Falta de cuidado, falta de seguir a norma, ou seja, o engenheiro que estava tocando essa obra, o engenheiro responsável técnico pela obra, não observou as normas, não tomou os devidos cuidados para a execução dessa obra. Então, mais uma falha de engenharia. E aqui também, mais recentemente, o colapso de uma estrutura de cimbramento e escoramento de uma ponte. Então, quando você vai fazer uma ponte, devido ao vão, você não tem como escorar dentro do rio. Então, se fazem estruturas como essa que está aqui um pouquinho na parte de trás, tá certo? Que vai fazer o escoramento invertido, tá certo? Então, ao invés de estar escorando, na realidade ele está puxando a estrutura da ponte. Então, o que houve nessa uma estrutura como essa, que está aqui embaixo, ela rompeu, a estrutura rompeu, não suportou o peso do concreto, tá certo? Ruiu, e aqui nesse caso, infelizmente, nós tivemos fatalidades. Então, houveram perdas de vidas. Agora, foi detectado que foi falha de engenharia, falha de projeto, falha de execução, falha de acompanhamento de profissionais de engenharia. Na realidade,
o projetista aqui, tá certo? Não deveria ter executado. O projetista não tinha atribuição técnica para isso. Ok? E aqui, mais recentemente, né, a ciclovia Tim Maia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa mais recentemente, que não suportou a força de uma onda. Também foi uma falha de projeto, uma falha de execução, que não se observou o esforço que essa ponte teria, que esses trechos teria, tá certo? Em águas turbulentas, principalmente na época de ressaca do mar. Então, foi mais uma vez uma falha de engenharia. Isso não é ao acaso, gente. Isso ocorre porque os engenheiros não observaram os problemas que poderiam advir da obra. Então, a gente não pode dizer que isso aqui ocorreu ao acaso, que foi azar. Azar em engenharia não ocorre, ocorre falhas de engenharia. Aqui também, infelizmente, nós tivemos aí a perda de vidas. Ok? Então, o que a gente tem que saber é que, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que entender quais são as atribuições do engenheiro. Então, o que é que o engenheiro faz? Então, tem que entender isso. O engenheiro não executa. O engenheiro delega, ou seja, o engenheiro comanda. A gente costuma dizer, general que lança granada já perdeu guerra. O engenheiro tem que estar à frente da sua equipe. O engenheiro que acumula muitas funções, chega em casa cansado, suado, exausto e tende a um fracasso. Então o engenheiro, ele é o comandante. Para ele comandar, ele tem que ter algumas atribuições, ele tem que ter tempo de pensar. Mas não é só ter o tempo, ele precisa saber pensar. O engenheiro tem que ter tempo livre para verificar o que é que está ocorrendo à sua volta, observar a natureza, observar o meio ambiente, observar onde é que essa obra está sendo executada, para que ele possa antecipar possíveis problemas. Engenheiro tem que ter tempo livre para descobrir novos mercados. O engenheiro tem que verificar aonde é que ele pode atuar, aonde é que ele pode descobrir novas atividades, onde ele pode descobrir novas tecnologias que ele possa utilizar. Desculpe, o engenheiro tem que ter tempo livre para elaborar propostas inteligentes que deem bons resultados. Imagine você que uma obra de engenharia que custa milhões de reais, milhões de dólares e alguns outros tipos de obra, tá? Esse investimento, todo esse recurso está na mão do engenheiro. Tem que ter tempo livre para acompanhar os custos das obras. Isso a gente vem falando, é o que a imprensa vem falando. Obras no Brasil custam demasiadamente caras. Existe aí o superfaturamento, ou existem erros de orçamento, existem erros de acompanhamento, tá certo? Isso é uma falha da engenharia, é uma falha do engenheiro. Ele tem que acompanhar o custo da obra, ele tem que fazer com que exista um custo-benefício para aquela obra. Obra muito cara não interessa para a sociedade, interessa obra segura e econômica. O que é que o engenheiro deve fazer para ser um bom engenheiro? Primeiro, ele nunca deve começar a trabalhar sem tomar alguns cuidados, sem saber, por exemplo, o que vai ser feito. O engenheiro sempre tem que começar a sua obra sabendo o que vai fazer. Ele tem que antecipar o que vai ser feito, para poder antecipar os problemas. Ele tem que saber quem fará o quê. Já que ele é o comandante, ele é o chefe, ele vai delegar atribuições, ele vai delegar ações. Então ele precisa saber a quem ele vai delegar. E ele precisa também saber quando vai ser feito. Ou seja, o que, quem e quando. A gente tem que entender que é importantíssimo, que a gente não está mais vendo hoje. O engenheiro tem que valorizar a profissão. O engenheiro vai passar vários anos, você que é aluno, você que estuda, que quer se tornar engenheiro, você vai investir vários anos de sua vida, no mínimo 5 anos, estudando. E você vai ter o retorno disso depois, sendo um bom engenheiro. Então você precisa valorizar a sua profissão. Como é que você valoriza a profissão? Certo? Você tendo ética, que é uma palavrinha-chave. Então o bom profissional, aquele profissional capaz de enfrentar esse cenário que a gente está vendo, alguns têm aí como catastrófico, eu não entendo assim. Esse cenário de dificuldades eu entendo como um cenário de oportunidades. Para quem? Para o bom profissional. E o que é o bom profissional?
é aquele profissional que tem ética profissional, aquele profissional que respeita os colegas, que respeita a categoria, que respeita as suas atribuições técnicas. É um profissional que deve ter proatividade, aquele profissional que deve saber o que é que ele tem que fazer e não ficar esperando alguém dizer o que é que ele precisa fazer. É um profissional que precisa ter raciocínio matemático. Nós estudamos cálculo para que a gente possa utilizá-lo. Esse cálculo que está lá nos currículos dos cursos não está lá por acaso. Então a gente precisa ter raciocínio matemático. Todos os problemas que a gente encontra na sociedade, problemas de engenharia, de física, nós transformamos isso em modelos matemáticos. E esse engenheiro, ele não trabalha só. Um bom engenheiro trabalha em equipe. É um engenheiro que tem que trabalhar com pessoas, tem que saber compartilhar emoções, compartilhar conhecimentos. O bom engenheiro tem que ter conhecimento técnico. Isso é que preocupa a gente. O bom engenheiro, ao fazer o seu curso de engenharia, ele não tem que se preocupar com notas. Quanto é que eu vou tirar na minha prova? Quanto é que eu vou tirar se eu vou ser aprovado ou não? Ele tem que ter consciência de que para ser aprovado numa disciplina, ele precisa ter conhecimento técnico, certo? Precisa ter raciocínio lógico. Lembram daquela escadazinha que a gente viu no início do bom engenheiro? Ali faltou raciocínio lógico. O engenheiro não teve bom senso para isso. Nos tempos modernos, o engenheiro precisa falar uma segunda língua. Foi feito há um tempo uma entrevista com o primeiro-ministro da Índia. E perguntaram ao seu primeiro-ministro da Índia qual era a razão do sucesso da Índia, de ela crescer e fazer parte dos BRICS. E ele falou, são 3 coisas basicamente: o inglês, que se fala na língua, que é uma linguagem universal, a educação e engenharia. Bom, nossa língua não é o inglês, mas já que o inglês é a linguagem mundial, nós precisamos aprender a falar uma segunda língua, ou inglês ou espanhol, no mínimo, para que a gente possa aprender mais, a gente possa interagir com outros profissionais de outros países. Outra também a atribuição do perfil do bom profissional é saber compartilhar conhecimento. Conhecimento, ele tem que ser compartilhado. É ensinando que se aprende. Então, quanto mais compartilhamos o conhecimento, mais nós aprendemos. O engenheiro, bom profissional de engenharia, também tem que ser empreendedor. Ele não pode se contentar somente em ser empregado, ele tem que saber empreender, tem que saber abrir novos negócios, tem que dar oportunidade a novos profissionais. Ele tem que ter criatividade, criar soluções. A gente sempre costuma dizer, uma das atribuições principais do engenheiro é resolver problemas. Para isso ele precisa ter criatividade. Ele tem que saber comunicar-se. Engenheiro que não se comunica, ele não consegue sucesso. Então tem que comunicar-se. Sem comunicação não tem trabalho em equipe. Sem comunicação não tem compartilhamento. Sem comunicação não se consegue falar com outras pessoas. Sem comunicação não se tem criatividade. Sem comunicação não se tem flexibilidade. Essa é uma das características do profissional de engenharia, do bom profissional, ele ser flexível, ele se adapta. Nós temos um momento de crise econômica, crise política, então como é que eu vou fazer? As empresas não estão oferecendo emprego, estão cortando empregos. Os bons profissionais de engenharia sabem encontrar alternativas, eles sabem ir procurar novos caminhos. O engenheiro, ele estuda 5 anos para isso, para procurar alternativas. Então, o engenheiro da construção civil, o engenheiro civil, por exemplo, pode trabalhar na área financeira, pode trabalhar com ensino, pode trabalhar com construção civil leve, pode trabalhar com construção civil pesada, pode trabalhar com administração. Então, ele tem uma gama de atividades que ele está preparado para isso. Basta que ele tenha flexibilidade e criatividade. Só que nós também temos aí o dever com a sociedade. Que deveres são esses? Primeiro, para que a gente possa atender a sociedade, afinal de contas nós resolvemos problemas para a sociedade. Então, o engenheiro tem que ter uma boa preparação. Você imagina um aluno que passa sempre com média 5. Será que ele vai ser um bom engenheiro? Você confiaria no cálculo estrutural de um engenheiro
que tirou média 5 em todas as disciplinas relacionadas à estrutura, mecânica geral, resistência dos materiais, estruturas de concreto, estrutura metálica, pontes, fundações, etc. O aluno sempre tirou nota 5. Você confiaria na estrutura dele? É uma estrutura 5, ou seja, você tem 50% de chance de cair ou 50% de chance de ficar em pé. Então, dá para confiar? Não dá. Então, a gente tem que ter uma boa preparação, tem que ter conhecimento, tá? Ele tem que saber desempenhar com competência as suas funções. Não é só aprender e ter o conhecimento. Eu preciso, como bom engenheiro, saber aplicar o conhecimento. Tá certo? É o calo dos estudantes quando está estudando lá, fazendo cálculo, né? Então tem lá limites, derivadas, integrais. O bom engenheiro sabe utilizar isso. Onde é que eu vou utilizar a derivada? Onde é que eu vou utilizar a integral? Onde é que eu vou utilizar toda a informação das disciplinas que são dadas para a gente? Então, é saber utilizar. Para quê? Para que a gente possa contribuir para o progresso da construção civil. Nós estamos passando por mudanças. Nós estamos passando por mudanças climáticas, mudanças sociais. Nós temos uma preocupação muito grande hoje com a sustentabilidade. Então a gente precisa ter novas tecnologias. Essas novas tecnologias têm que ser criadas por quem? Por profissionais que têm boa preparação e que sabem utilizar o seu conhecimento para isso. Tá? Então a gente precisa aumentar a construção civil. Precisa melhorar. Um dos problemas sérios da humanidade hoje é a água. E é largamente utilizada e o pior, desperdiçada pela construção civil. Então por que a gente não faz uma construção civil sem água? Ou reduzir água? Para isso a gente precisa ter novas tecnologias e aplicar essas novas tecnologias a serviço da humanidade. O bom engenheiro tem que defender o ambiente e os recursos naturais. Lembre-se, a engenharia ela é uma transformadora de recursos naturais. Nós não pegamos nada pronto, nós transformamos. Se você conseguir imaginar um edifício feito de concreto e aço, todo aquele material ali foi recursos naturais. Vieram das rochas, dos minérios de ferro, da areia, dos solos, certo? Da água. Tudo aquilo foi transformado pela engenharia. Então nós transformamos, retiramos isso do meio ambiente. E nós todos já sabemos que nada é infinito, existe aí, tá certo? Um limite para a utilização, então a gente tem que preocupar com a sustentabilidade. Uma outra preocupação que nós devemos ter, tá certo? A segurança pessoal, segurança dos colaboradores, dos executantes nós chamamos, e do público em geral. Eu não posso, como engenheiro, estar dando a importância exacerbada no econômico e no financeiro, esquecendo a segurança do usuário, a segurança do trabalhador que está executando aquela obra. O bom engenheiro tem que opor-se, ser contra, tá certo? E eu posso até assim afirmar radicalmente contra a utilização fraudulenta. Uma das causas, né, dessa crise de engenharia que se fala, dessa crise econômica que se fala, é exatamente a fraude. Então aquele engenheiro que assina uma anotação de responsabilidade técnica, né, um RT, eu tenho uma obra ali que está pronta, preciso regularizar, ser engenheiro dá para assinar aqui para mim, tá certo? É o famoso engenheiro caneteiro que nós falamos. Isso está utilizando uma prática fraudulenta, isso vai contra a ética. Qual é o bem que você está fazendo para a sociedade? Você está arriscando seu próprio nome ao fazer isso. De repente você assina uma obra que já está feita, que está condenada. Você assina, põe seu nome lá como responsável técnico, essa obra entra em colapso, tem acidente, né, leva a vida, ceifa a vida de pessoas, e você acaba sendo responsabilizado, civil e criminalmente, por ter feito uma utilização fraudulenta. Ou uma utilização contrária ao bem comum. Toda vida que você faz uma utilização contrária ao bem comum, você está prejudicando a sociedade e acaba sendo um fator que vai lhe atrapalhar futuramente. O bom engenheiro deve procurar as melhores soluções técnicas. Ele deve procurar, não esperar. Ele tem que ponderar entre a economia e a qualidade das obras. A gente sempre costuma dizer, o engenheiro ele sempre está entre o alto custo e a baixa segurança. Então ele tem que propor, ele tem que buscar a alta segurança e custo baixo. Então, se a gente pegar aqui nessa pirâmide do que nós chamamos de engenheiro socialmente responsável,
Na pirâmide nós temos um tripé, que é o que comanda esse engenheiro social. É conhecimento conceitual da engenharia, conhecimento técnico, conhecimento humano. E a base dessa pirâmide do engenheiro socialmente responsável é a economia. Obras antieconômicas não têm sustentabilidade. Após essa economia, o próximo passo é a técnica. Obras de engenharia têm que ser construídas com técnica, para não acontecer como aquela escada que nós vimos lá no início dos slides. Eu tenho que ter também os aspectos legais. O engenheiro ele tem como obrigação seguir normas, seguir leis, tá certo? Locais. Tenho que ter a preocupação da ética. O que é ética? Ética é o fazer o que é correto, o que é legal, o que é moral. E o aspecto social. A obra de engenharia tem que atender às necessidades da humanidade, às necessidades da sociedade. Bom, só que a universidade, que é quem prepara o engenheiro, ela tem também o seu papel. Para que se possa ter um bom engenheiro, tá certo? Nós temos os cursos universitários de engenharia. Então a universidade ela tem um papel importantíssimo nisso. Qual é o papel da universidade? Ela tem que preparar o profissional para ser e não para ter. Ela tem que valorizar o ser. Ela tem que valorizar no estudante o ser estudante para que ele possa ser engenheiro e não simplesmente um profissional que tem um diploma. Ele tem que ser um engenheiro. Ter o diploma é apenas uma consequência. Ele tem que valorizar o verdadeiro mais do que o eficiente. Ele tem que valorizar a ética mais do que a técnica. Se nós tivermos um profissional ético, esse profissional ético automaticamente ele é um profissional técnico. E ele tem que valorizar, promover a comunhão mais do que o êxito individual. Aquele papel de se trabalhar em equipe. A universidade ela deve conduzir o aluno para que a atividade-chave desse aluno seja a interpretação da realidade. Saber interpretar o problema real que está ocorrendo para que se possa buscar a resposta, a solução correta para esse problema. E ele deve opor-se à exploração e à dominação. Certo? Não é explorando mão de obra, não é explorando os mais fracos que a gente faz boa engenharia. A boa engenharia ela é voltada para a sociedade. Aí eu tenho o papel do professor. Qual é o papel do professor do novo milênio? O que é que esse professor deve fazer? Aquele professor carrasco? Não. O professor do novo milênio, ele deve ser, sobretudo, um professor desequilibrador. O que é que a gente chama de desequilibrador? É aquele professor que vai mexer com o aluno, que vai fazer com que o aluno se levante da cadeira e busque, tá certo? Com todo o ímpeto, o conhecimento, a aprendizagem. Ele é um professor que deve ser motivador. O aluno tem que estar motivado a aprender. Não é aquele professor que chega na sala de aula e simplesmente vai lá repassar ou vai dizer o que é que ele sabe. Ele tem que fazer com que o aluno busque aprender cada vez mais. E ele deve ser desafiador, ele tem que lançar desafios para os alunos e não dar a receita de bolo pronta. Ele tem que fazer com que o aluno desenvolva a própria receita dele de bolo, certo? Para que possa proporcionar que o aluno faça uso de todo o seu potencial interior. Eu costumo dizer o seguinte: se um aluno chega no nível superior de engenharia, ele tem inteligência, ele é capaz. Ele só precisa agora ser treinado, precisa ser motivado, precisa ser desafiado a pôr em prática todo esse seu potencial de aprendizagem. Já dizia Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou para a sua própria construção. Então, o que eu quero repassar para vocês, que são alunos de engenharia civil, é que não busquem, não esperem que o professor repasse conhecimento. Esperem que o professor facilite a sua aprendizagem. Espere que o professor lhe dê condições para que você possa aprender. Só depende de você ser um bom profissional. Ok, gente? É isso aí. Obrigado. Aqui tem o meu e-mail para contato. Se precisarem, estamos à disposição de vocês. Obrigado.
Olha, gente, o estágio é uma atividade essencial para a formação de um bom engenheiro. Só que ele tem uma época correta para ser feito, certo? Qual é a finalidade do estágio? A finalidade do estágio não é simplesmente passar para o aluno, para o aprendiz de engenharia, a prática. A finalidade do estágio é dar oportunidade para o estudante de engenharia aplicar os conhecimentos que ele aprendeu. Além disso, ele precisa fazer uma análise crítica do que é que está sendo feito. Então, se ele vai, por exemplo, estagiar numa obra, ver lá sendo executado um concreto, sendo executado uma alvenaria, sendo executado um revestimento, sendo executado uma terraplenagem. Então, ele tem que saber analisar criticamente se aquelas atividades, se aqueles processos estão sendo feitos da forma correta. Se são os melhores processos, se não são. Então, existe um momento correto para o estágio. Não é que eu seja contra o aluno ir muito cedo. O problema é que quando ele vai muito cedo, sem ter o conhecimento técnico, sem ter um embasamento técnico, sem ter o que nós chamamos na academia uma massa crítica, ele vai estar lá vendo o que é que está sendo feito, vai aprender da forma incorreta, tá certo? Quando ele for ver a forma correta de fazer, ele vai criar uma barreira de aprendizagem. Então, o melhor para o estágio é que o aluno primeiro forme um embasamento teórico, para depois ele ir aplicar esse embasamento teórico. Isso vai depender muito da matriz curricular de cada curso. Então pode ser a partir do 4º semestre, do 5º semestre, do 6º semestre. Esse é o ideal. No início, o aluno deveria se preocupar mais em aprender e ter um embasamento técnico, para só aí ele ir para o campo e aplicar esse conhecimento técnico, fazendo análise crítica dos processos que são efetivamente executados. Vamos lá, pós-graduação. Pós-graduação faz parte do processo de aprendizagem. Na realidade, um bom engenheiro ele jamais deve deixar de estudar. O bom engenheiro jamais deve parar de aprender, certo? Então ele deve sempre qualificar-se. Então essa busca da qualificação, então nós temos aí os cursos de especialização, os cursos de mestrado, os cursos de doutorado, que são níveis diferentes, certo? Então o aluno deve ir fazer uma pós-graduação? Sim. Para quê? Para se qualificar. Ah, mas eu estou em crise, nós estamos agora em crise aí na economia, eu devo buscar uma pós-graduação, porque essa pós-graduação vai me favorecer, vai me dar mais propostas ou vai me dar mais possibilidades de encontrar um bom emprego? Com certeza. Agora, da mesma forma que o estágio, a pós-graduação, no nosso entendimento, ela tem que ter um tempo para que ela possa ser feita. Então, se o aluno passa 5 anos fazendo graduação, concluiu, terminou, fez a formatura, já 3 semanas depois está começando uma pós-graduação, ele não teve tempo ainda de criar uma maturidade profissional. Então, nossa opinião é que deve fazer a pós-graduação? Sim, mas também a nossa opinião é que após a conclusão do seu curso de graduação, dê aí um tempinho para o cérebro para descansar. Vamos tentar agora aplicar aí no âmbito profissional, para que a gente possa criar uma maturidade, para que a gente possa dar um tempo para o cérebro de sair da academia. Afinal de contas, a pós-graduação ela tem um nível diferente. Uma dica que eu daria para vocês hoje, que são estudantes, hoje que querem ter sucesso, é preparem-se para o sucesso. Comprometam-se com o curso de vocês. Vocês passam 5 anos aqui dentro. Então, são 5 anos, é um investimento que vocês estão fazendo. Não é investimento financeiro, é investimento de tempo. E esse tempo, esse investimento, ele vai ter um retorno de acordo com o compromisso que você tem. Então, tenha compromisso com você mesmo, tenha compromisso com o seu futuro, tá certo? Não relaxe tanto, tá certo? Procure aprender, não procure fazer com que o seu curso seja da forma mais fácil possível. Nada muito fácil é gostoso. O mais gostoso é aquilo que é difícil, que é suado, que é buscado. Então você tem um sentimento de vitória. Então a minha dica para vocês é essa: busquem uma melhor preparação. Desafiem os seus professores a lhe ensinarem, a lhe fazer com que você aprenda mais. Não peça do professor uma facilidade, peça do professor um desafio para que você consiga suplantar esse desafio, você consiga resolver esses problemas. Quanto maior for o desafio, maior será a sua aprendizagem. Com a maior aprendizagem, com maior conhecimento técnico, você será um melhor engenheiro, você terá mais futuro. E aí, gostou dessa palestra? O que eu gosto bastante do professor Ari
é que ele sempre põe o conhecimento em primeiro lugar. Para ele não basta uma boa nota, ele quer ver a formação de um profissional de ponta. Uma parte que eu gostei muito que ele falou foi das qualidades que um bom engenheiro precisa ter. Um bom engenheiro precisa de ética profissional. Um bom engenheiro consegue se diferenciar no mercado e tornar essa crise uma oportunidade. Então eu te vejo na próxima palestra.